Boa noite a todos que estão conosco na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 0, Botafogo 2, pelo Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Tony Mota ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Hoje, mais uma vez, o Ceará mostrou bom futebol, né? Acho que talvez uma posse maior também da bola no jogo, mas infelizmente criou muitas vezes, mas infelizmente o Ceará tem pecado, né, nos últimos jogos, e no de hoje ficou bem claro isso, né? O Ceará cria muito, mas não termina em gol, né? E hoje sofreu uma derrota. Como é que você imagina agora esse trabalho para melhorar também esse futebol do Ceará, para que ele acerte, né, a meta, e já prevendo que o Ceará terá 2 jogos fora, como é que você vai trabalhar para que isso não pese mais, para que aquela luz acesa não piore mais ainda? Bom, realmente, eu acho que foi um jogo equilibrado, onde a gente foi um pouco melhor no todo, mas infelizmente a gente não aproveitou bem as chances que teve, né? No primeiro tempo, a gente teve 2 situações de faltas ali, uma com o Mugni, uma com o Lourenço, que exigiu boa defesa do goleiro, passou rente à trave. Tivemos ali algumas situações com o Pedro Raul, que o jogador tirou em cima da linha também, né? E o Botafogo chegou 2 vezes, né? Uma bola com o Vitinho pela direita, uma bola para trás, e o lance do gol, né? Que aí foi um erro coletivo nosso ali de posicionamento e mérito do adversário também, né? De ter conseguido encaixar o passe ali entre os 2 zagueiros. Mas foi um primeiro tempo a gente um pouquinho melhor. Segundo tempo a gente fez a substituição do Vina, né, para ficar mais próximo do Pedro Raul. Tem essa característica de finalização de entrada de área, o penúltimo passe ali muito bom, e a gente deu um volume muito grande de jogo. Infelizmente pecamos ali na penúltima bola, na finalização, e depois um gol assim muito estranho, né? A gente bateu cabeça ali e acabou sobrando para o jogador do Botafogo e fez 2-0 ali. Realmente, com a equipe qualificada que a gente enfrentou, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, 2-0 ficaria muito difícil. Mas mesmo assim a equipe continuou lutando, talvez de uma forma até um pouco meio assim, querendo de qualquer maneira, sem muita lucidez, e a gente não conseguiu criar tantas situações, apesar de alguns bons chutes ali do Vina, né, do Paulo Baia, que entrou também. Mas enfim, foi uma tarde e noite aí que a gente tentou, lutou, mas enfrentamos do outro lado um adversário que baixou as linhas ali. Agora é claro que a gente vai procurar aproveitar a semana aí, fazer as correções, principalmente no aspecto ofensivo, né, para que a gente possa, como você pontuou, a gente tentar ter um aproveitamento, chegar, né, na área, mas ter um aproveitamento melhor na definição da jogada. E não dá para lamentar, o campeonato é pesado, né? Hoje, como eu falei, enfrentamos o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, que ganhou do PSG no Mundial, um grande adversário. O campeonato é difícil mesmo, vai ganhar, vai perder, mas o Ceará já mostrou força aí de reação em outros momentos dentro da competição. Vamos nos mobilizar aí para esses 2 jogos fora, né? Contra o Atlético Mineiro e cumprir o jogo atrasado contra o Fluminense. Condé, boa noite. À sua esquerda. Aqui, ó. Boa Horácio noite. Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E apesar da arbitragem não ter interferido, vamos colocar assim, com um gol irregular, ou com um pênalti duvidoso, ou até um gol impedido, que seja, a gente percebeu um jogo muito picotado e que o torcedor a todo tempo se demonstrou descontente com as decisões da arbitragem. E deu para ver alguns lances ali que são pelo menos questionáveis. Até no início ali da jogada do segundo gol do Botafogo, tinha sido escanteio para o Ceará na jogada, né? Tinha alguns lances que até faltas. O cartão amarelo do Lourenço não dá para entender o porquê ele recebeu. Eu queria que você falasse a sua perspectiva o que você vê que foi a atuação do árbitro da partida. Até, claro, ponderando que nesse momento a gente tem falado muito de arbitragem no futebol brasileiro em contexto geral. E talvez isso até pese a mão um pouco em relação a isso. Mas especificamente nessa partida, acha que ele acabou prejudicando um pouco, que poderia ter sido não só um resultado para o Ceará, ou talvez um jogo mais fluido? Não teve, realmente você foi muito feliz, assim, não teve nenhum lance polêmico, mas assim, eu gosto do Davi, eu acho ele um bom árbitro, né, mas às vezes tem hora que ele deixa o jogo correr demais, lance claro de falta, eu acho que tem que marcar uma coisa e deixar o jogo fluir, outra coisa é não marcar a falta clara.
em alguns momentos aconteceu isso, e de uma certa forma no primeiro tempo irritou muito a nossa equipe, inclusive o lance, também quero rever depois ali, o lance do primeiro gol do Botafogo foi uma bola que ele marcou do Pedro Raul também, é claro que a bola foi para um lado, para o outro, mas assim, um lance que poderia gerar uma situação de ataque nosso e acabou... A gente passa por um momento que a arbitragem brasileira está confusa, tem bons árbitros, eu acho, Davi bom árbitro, mas eles estão muito pressionados e estão errando coisas simples. Às vezes tem lance que é difícil mesmo marcar, mas tem lance que é simples, como uma simples cobrança de lateral, de escanteio, eles estão errando, estão muito preocupados. A gente espera que os clubes se reúnam junto com a comissão de arbitragem, com a CBF, no final da competição, fazer uma avaliação geral e prospectando para os anos seguintes, para que a gente aqui não é choro de a gente perder o jogo, foi por causa da arbitragem, mas a gente sempre espera que tenha uma boa arbitragem dentro de uma competição tão importante como é o Campeonato Brasileiro. Condé? O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Professor, eu queria que entender um pouquinho sobre... O seu time teve muito volume de jogo, você falou um pouco sobre isso, e eu acreditava ali, se o Ceará não fizer um gol até os 35, ele vai entrar com o Luca, e aí não vou entrar no mérito de quem entraria, né? Mas poderia fazer uma dupla de Pedro Raul, enfim, N possibilidades. Qual o contexto assim, que você imagina para o Luca, né? Porque ele já está tendo bastante trabalho, como é que está sendo o trabalho dele também no dia a dia? É um bom jogador, um jogador jovem, né, nesse momento, só que a gente pode fazer 5 substituições. Dentro do dia a dia dos jogos aí, o Pedro Henrique tem entrado bem, o Vina tem entrado bem, o Paulo Baia, não tem como mudar todo mundo. Teve questão de desgaste do Lourenço, né, o Fabiano hoje não estava num dia muito bom, só tem 5 substituições. Daqui a pouco ele pode ter oportunidade. Quando é aqui, ó, Larissa do Futebora, você citou aí o Fabiano e eu queria te perguntar exatamente o porquê ali no primeiro tempo, né, na volta do intervalo, você volta com o Rafael Ramos e eu queria perguntar se ele sentiu ou foi opção mesmo sua? Opção técnica, né? São características diferentes, Rafael e Fabiano. O Fabiano tem a característica de marcação mais forte. Naquele momento a gente precisava de ter um jogo associativo maior, um pouco mais de liberdade para o Rafael, que tem essa característica, por isso foi opção técnica e tática. Simplesmente isso. Quando é aqui, ó. Boa noite, Luiz Eduardo Gomes, CVC Esporte Clube. No início do campeonato, o Ceará tinha uma campanha muito boa jogando em casa, né? Um bom desempenho, pontos conquistados, jogando diante do seu torcedor. E essa não vem sendo a tônica, pelo menos dessa metade para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Ceará está entre as piores campanhas enquanto mandante, mas em compensação tem uma das melhores como visitante. Isso também é verdade. O que justifica essa queda de desempenho jogando em casa, na sua opinião? Campeonato difícil? É o Ceará que está sentindo, quem sabe, o aspecto físico? O que você identifica como o principal fator para essa queda no desempenho em casa? Não, acho que é o campeonato, não é só o Ceará que tropeça em casa, os adversários também. A gente está disputando uma competição de alto nível, né? Mas a gente está jogando de igual para igual contra qualquer adversário, tanto dentro quanto fora. Eu acho que teve jogos aqui que a gente perdeu, que a gente conseguiu criar um bom volume e não saiu com resultado, né? Hoje mesmo, acho que hoje a gente criou um volume bom, não foi uma partida assim, a gente já fez jogos melhores, né? Mas a gente fez um jogo que a gente criou ali umas 4, 5 situações, poderia ter feito gol, o Botafogo chegou 2, 3 e fez, né? São adversários assim, qualificados, cirúrgicos, né? Como eu falei, a gente enfrentou o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, e assim, os caras têm pouca oportunidade e define o jogo. O que a gente tem que continuar trabalhando, produzindo, criando volume de jogo, competindo, independente de ser dentro ou fora de casa. Vai ter momento que a gente vai ganhar, como ganhamos do Santos na última rodada aqui. Também buscamos resultados fora de casa, como buscou também recente contra o São Paulo. Dessa forma. Quando é aqui, Raíssa Martins, do Globo Esporte, você perdeu para o próximo jogo o Lourenço e o Pedro Henrique, né? Que são duas peças importantes. O Lourenço como titular, o Pedro Henrique, aquele cara que está saindo do banco e está resolvendo também. Você falou nas perguntas anteriores sobre corrigir os erros. O que é que tu já projeta para esse jogo fora de casa? Mais um duelo difícil, mas que o Ceará já se provou que fora também consegue surpreender esses adversários, né? Exatamente. São duas perdas consideráveis. A gente espera que de repente tenha o retorno aí do Diego e do Marcos Vitor.
Mas tem outros jogadores também ali, até no sentido de oportunizar também um pouco mais de minutagem para alguns atletas, de repente seja o momento. Sempre correção sempre vai ter, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Hoje o primeiro gol ali, um ajuste ali é coletivo, ali a gente tem que ajustar. Durante a semana vamos trabalhar. Eu acho que próximo da área ali também, tentar aproveitar mais ainda essa qualidade do Vina ali de penúltimo passe. A gente criar também um pouco desse jogo associativo por dentro. A gente tem boas dinâmicas tanto de transição quanto pelo lado do campo, boas triangulações, bons cruzamentos. A maioria dos gols nossos saem oriundos desse tipo de jogada, mas a gente vai tentar trabalhar um pouco mais também essa aproximação por dentro. E projetar um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, né? Campo diferente, né? Pega novamente aí o campo de grama artificial, mas a gente tem que se adaptar, trabalhar para se adaptar o quanto antes e tentar trazer um bom resultado de Minas. Condé, boa noite, Danilo Queiroz, futebolês. Prometo que só uma pergunta hoje, tá? Condé, eu te pergunto sobre a equipe com esses resultados do última rodada e dessa rodada termina na 13ª posição, essa 29ª rodada do Brasileiro, embora tenha o jogo a menos, você até citou, contra o Fluminense. Eu te pergunto se isso acende um certo sinal de chamada de atenção, um sinalzinho amarelo, pela colocação que o Ceará está, diante do que ele já esteve no campeonato e diante dos últimos resultados, né, que não foram bons. Foram citados aqui alguns resultados em casa, eu sei que você falou em relação aos adversários, mas se a gente olhar dentro da competição, em alguns momentos, adversários também muito fortes, o Ceará conseguiu fazer a sua pontuação. No geral, eu queria saber isso. Você entende que acende o sinal de alerta ou não? É uma situação tranquila, mesmo a colocação de 13º, lembrando que o Ceará é 13º com a mesma pontuação do 14º e ganha no critério de desempate. O sinal de alerta está ligado desde quando começou o campeonato, desde quando começou a temporada. O Ceará a gente apontou isso, tem um dos 4 menores orçamentos da competição. Então a gente sabia que a competição seria difícil e vai ser até o final. Ninguém aqui contou a história para ninguém que o Ceará... A gente sabe, nós estamos com o sinal de alerta ligado a todo momento, a todo instante. É claro que a gente gosta de olhar para a tabela, estar entre os primeiros. Se tiver a possibilidade de terminar assim, nós vamos ficar muito felizes, mas assim, a luta é muito grande, porque a gente sabe que o campeonato é pesado, é equilibrado para todo mundo, então a gente está sempre atento, encarando a todo momento todas as situações. A gente não é a primeira vez que a gente fica nessa posição na tabela, a gente já ficou antes, quando teve 3 derrotas seguidas. E a gente continua trabalhando da mesma forma. Se a gente ganhar um jogo aí, daqui a pouco você já está no bloco dos 10 primeiros de novo. E a gente sabe que se tropeçar, fica próximo ali dessa zona que a gente não quer ficar, né? O importante é chegar na 38ª rodada aí numa condição boa. Boa noite, Condé, Guilherme de Andrade, NE45. Embora tenha feito gol contra o Sport no meio da semana, o Pedro Raul ele vive um momento de, não digo seca porque ele fez o gol, mas de baixa realmente, né? Então, hoje nas oportunidades que você falou sobre o jogo, foram mais bola parada, teve as sinalizações do Vina de fora da área. Você acredita que falta mais esse setor de criação, criar oportunidades para o Pedro Raul voltar a fazer gol, ou realmente é algo mais individual dele, queda de rendimento por questões físicas, enfim? Você acha que o setor de criação do Ceará poderia munir melhor o Pedro Raul? O Pedro, ele ficou sem fazer gols um período aí, talvez um jogo ou outro não foi tão bem, mas ele também produziu, mesmo não fazendo gol, ele foi importante. O jogo contra o Santos mesmo, ele não fez gol, mas teve participação dos 3 gols. É um jogador que se destacou muito no início, chama a atenção dos adversários, todo mundo se estuda, e ele passou a ser um pouco mais bem marcado. Com isso também gerou espaço para que outros jogadores aproveitassem, como o Galiano, em algum momento, o Galiano, o Pedro Henrique em um determinado momento, o Galiano em outro. Então, assim, e também às vezes junta o desgaste, né? 2 jogos, o jogo lá contra o Sport correu muito, lutou muito, hoje também, né? Não teve aquela chance clara, mas brigou ali bastante com a defesa adversária, foi muito bem marcado mais uma vez. Então é natural do futebol,
né? Principalmente quando o jogador se destaca e chama atenção, como ele chamou muito no início. Agora, é claro que a gente, principalmente agora com essa chegada do Vina, talvez aproximando um pouquinho mais dele ali, a gente sai um pouco dos cruzamentos, onde é o ponto forte dele, mas a gente passa também a ter um jogo de aproximação ali na entrada da área. Beleza, professor, muito obrigado a todos.